Olá, pessoas. Quem aí é inscrito aqui no canal desde a época que eu usava franja assim? Não faz muito tempo. Foi 2019. Só que eu tinha o cabelo bem comprido e usava franja assim. Tava com saudade de secar desse jeito hoje. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre a nova série da Netflix que se chama Red Rose. Já adianto que ela não é uma série original da Netflix, ela é uma série produzida pela BBC e ela saiu lá no Reino Unido em agosto do ano passado e agora ela foi mundialmente distribuída pela Netflix. Então, caso a série seja cancelada, a culpa não é da Netflix, tá? Que todo mundo adora culpar a Netflix por tudo. E assim, eu sou uma pessoa que tem uma opinião meio polêmica com relação às séries da BBC, porque eu acho a maioria delas bem ruim. A gente tem The A-List, por exemplo, que até teve bastante audiência aqui no Brasil. Meus vídeos sobre The A-List têm uma quantidade razoável de gente que assistiu. Mas, gente, aquela série é muito ruim, né? E, por exemplo, Drácula é uma série que tinha um baita de um potencial, que são 3 episódios. Os 2 primeiros são muito bons e o último, assim, é um negócio que é surreal. Parece que a intenção era destruir a série em um episódio. Enfim, eles produziram Sherlock, que é uma série muito boa, que também tem seus baixos, mas em sua maioria são altos. Assim, é uma série muito boa, então, né, acredito que nós temos algumas exceções aí de séries da BBC que a gente pode pontuar, mas em séries teen eles dão aí uma errada às vezes. E Red Rose é uma série que lembra aí uma vibe meio Black Mirror, uma coisa também meio Derry Girls, meio Pretty Little Liars, assim. E por que não dizer que ela também é baseada em fatos reais, né? Que não sei se vocês lembram, né? Mas anos atrás existia aí um jogo da baleia azul que, né, provocou uma onda aí de jovens e adolescentes, enfim, tirarem a própria vida e tudo mais. Então, enfim, Red Rose conta a história de um grupo de jovens que começa a ser atormentado por mensagens que estão sendo enviadas a partir de um aplicativo. Basicamente, essa é a premissa aí da série. Não se preocupe porque esse início aqui do vídeo é sem spoilers. Quando for entrar na zona de spoilers de falar do final da série, eu vou avisar, fechou? E só pra lembrar também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo pra não perder os vídeos novos, ativa o sininho, me acompanha nas redes sociais também. Eu vou ser muito grata e ajuda demais o meu trabalho, é de graça você fazer isso, você vê meu conteúdo também no Insta, no TikTok, enfim, no Twitter. E cada rede ali eu falo um pouco mais de uma coisa, no Twitter eu falo bastante de futebol, eu falo bastante de moda no Insta, no TikTok, enfim, acompanha lá. Bom, a série começa com uma cena de abertura muito, muito, muito boa, assim, inclusive eu acho que eu vou trazer um vídeo aqui no canal de cenas de abertura de séries que mais me impactaram. Eu lembro que Ares é uma série que me impactou muito, assim, a cena de abertura. E essa também, ela traz ali um momento de uma jovem que a gente não sabe quem que é, né? A gente não tem nenhuma conexão com ela, não sabe qual é a história dela. E ela tá sendo atormentada por essas mensagens que estão chegando ali no celular e a casa dela estão acontecendo coisas muito estranhas, assim. A luz tá piscando, ela começa a ver ela mesma, assim, porque ela liga a câmera do celular e daí ela vê, quer dizer, a câmera do celular não, né? Ela vê uma câmera de segurança, assim, e aí ela vê ela mesma atrás dela, uma coisa assim, né? Daí você já fica, meu Deus, uma série sobrenatural, né? O que tá acontecendo? E fica esse mistério, né, do que aconteceu com essa garota. E a série logo abre, né, com um grupo de jovens tentando entender, né, o que aconteceu com ela. Na verdade, a série em si, ela abre com o pessoal ali na despedida do semestre da escola, né? Então eles estão ali meio que festejando e tal. Mas aos poucos nós vamos entendendo o que é esse universo deles, o que é esse aplicativo, o que tá rolando. A real é que quando outra jovem baixa esse aplicativo, ela recebe uma mensagem no celular dela e ela baixa esse aplicativo, a gente começa a entender o que é esse negócio, né? É um aplicativo chamado Red Rose, que é o nome da série, e esse aplicativo vai mandando mensagens, assim, pra essa jovem, o nome dela é Rochelle, e ela vai respondendo as coisas que ela quer, assim, né? Eles falam pra ela fazer 3 desejos, e daí ela fala que ela quer assim, ter grana, né, assim, mas não necessariamente, assim, dinheiro físico, ela quer bens, assim, né, tipo, ela quer, assim, não bens, tipo, um apartamento, ela quer um sapato da Jimmy Choo, ela quer, assim, sabe, coisas, itens de luxo, assim. E aí, esse aplicativo vai atendendo aos desejos dela, só que ela começa a ficar numa situação que ela começa meio que ficar com medo desse aplicativo. Então ela começa a fazer as coisas que o aplicativo tá mandando, porque ela começa a ficar com medo das consequências dela não fazer o que o aplicativo tá mandando, né? E em paralelo a essa história da Rochelle, a gente vai acompanhando os amigos dela, né? E como eles vão lidando com essa história e o que vai acontecer a partir disso, né? É uma série que
ela traz muito essa questão da tecnologia, do quanto isso pode interferir nas nossas vidas. Eu não sei se vocês assistem American Horror Stories, que é o spin-off de American Horror Story. Tem um episódio na segunda temporada que se chama Aura, que é uma vibe tipo isso daí também, que é o quanto essas inteligências artificiais podem influenciar na nossa vida, né? E de verdade, assim, se você é minimamente paranoico com tecnologias, com assistente virtual, com casa inteligente, né, que é controlada por voz, cara, essa série vai te deixar em pânico, porque assim, a invasão que acontece, né, na vida de cada um a partir desse aplicativo, enfim, por causa da tecnologia, é imensa, né? E manipula uma vida inteira. Então, basicamente, a série fala sobre isso, né? Ela é uma série de mistério, ela tem um nível de investigação. Eu, particularmente, acho que ela podia ter pesado um pouco mais no terror, eu acho que ela podia ter... é um terror tecnológico, sabe? Quem tem já um pouco de medo dessa questão ali de ser controlado por câmeras e coisas assim, com certeza vai ficar apavorado. Mas eu acho que eles podiam ter pegado um pouquinho mais na vibe terror, assim, de dar um pouquinho mais de sustos e coisas assim. Eu acho que encaixar bem na série ia fazer sentido. A série tem uma fotografia linda, 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 linda mesmo, assim, sabe? Tipo, a escolha pela cartela de cores da série. Assim, séries britânicas, eles curtem fazer essa vibe meio tons frios, assim, mas não é tons frios de assim, esverdeado, como a gente vê na maioria das séries que optam por essa paleta. É uma série de tons frios, assim, você vê que ela não tem uma saturação muito alta, sabe? Tipo, os vermelhos são mais vinhos, né? Os amarelos são mais, assim, opacos, mais puxados, assim, pra um caramelo. Então, é uma paleta de cores, assim, mais sóbria, menos colorida e que faz sentido porque a gente tá lidando ali com essa situação de... A tecnologia nos traz essa frieza, né? Não é algo que nos traz uma proximidade física, e sim uma distância física e uma proximidade digital. E outra coisa muito legal sobre essa série é a trilha sonora. Gente, a trilha sonora dela é sensacional, assim, tipo, bato palmas pra trilha sonora dessa série, porque é muito boa. Ela tem uma vibe, assim, anos 90, o figurino dos personagens também é bem anos 90, assim, mas é uma série, como vocês sabem, como eu já falei, bem tecnológica, 2023 e tudo mais, 2022 no caso, mas enfim. Mas assim, a trilha sonora é sensacional num nível que tem uma cena que toca Barbie Girl a capela. Tipo, cara, é muito bom, de verdade, assim, toda a trilha, assim, todas as escolhas de música, os momentos que as músicas tocam, muito legal, assim, uma vibe bem anos 90, início dos anos 2000 também, sério, a escolha foi sensacional e isso tornou a história com muita personalidade, assim, tornou a série uma série de muita personalidade. Agora, com relação, assim, defeitos que temos na série, né, os atores não são incríveis, assim, dá pra ver que é um grupo de vários atores jovens, né, eles estão começando suas carreiras, então nada que, né, um estudo e mais preparo para futuros trabalhos não resolva esse problema, mas realmente a atuação, em alguns momentos, deixa um pouco a desejar. A gente tem alguns personagens que são ótimos, inclusive a atriz que faz a Rochelle é muito boa, a gente tem outros personagens que são muito bem interpretados também, mas alguns não tanto. Isso me lembra de A-List, né, que tem vários personagens que são muito bem interpretados, mas assim, sabe, um trabalhozinho ali de atuação ajuda a galera. Outra questão é que, assim, é uma série que, pra mim, ela não precisa de uma segunda temporada. Se você não assistiu ainda e for assistir, você vai ver que ela tem um desfecho, né? Ela tem um desfecho ali que nos deixa com uma pulga atrás da orelha, mas ela tem a sua história ali com início, meio e fim. Claro que se quiser produzir uma segunda temporada, tem uma brecha para isso ser desenvolvido. Mas ela não tem necessidade de ter essa segunda temporada. Só que a questão é que não é tudo que tem uma motivação justificada, sabe? Isso poderia ser desenvolvido numa segunda temporada, mas eu acho que eles não queriam desenvolver isso, sabe? Eu acredito que eles jogaram isso no roteiro e é isso aí, sabe? Então, assim, é uma série que a gente tem... o forte dela realmente é essa questão da invasão tecnológica na vida das pessoas, bem Black Mirror mesmo, mas deixa um pouco a desejar essa questão de motivações e de justificativas, e assim, a gente tem até bastante da relação interpessoal entre os jovens, só que a gente não tem muito deles individualmente em suas casas, assim, a gente não sabe muito sobre a criação deles, a gente sabe mais sobre a Darren, que é uma das personagens que mais aparece, assim, ela é meio que uma das protagonistas. A gente não sabe muito bem da vida deles em casa, não sabe, tipo, se eles dá tudo certo com os pais, assim, parece pouco da vida pessoal deles, assim, a gente realmente vê mais eles ali convivendo ali no círculo de amizades deles, assim. É uma série que o texto dela não é muito rico, assim, não tem
diálogos super elaborados, assim. Só que ela é um mistério, assim, que instiga a gente, sabe? Porque no começo a gente acha que é um negócio paranormal, depois a gente fica, meu Deus, qual que é o rumo disso? Nossa, qual deles que vai morrer? O que pode acontecer com eles? Até onde isso quer chegar? Sabe? Então vai nos puxando assim para esse mistério. Eu confesso que eu comecei a ver despretensiosamente e eu me interessei pela história. Como eu falei, ela realmente não tem um roteiro super elaborado, né, e tudo mais, mas nisso que ela se propõe de ser um mistério ali com tecnologia adolescente, eu acredito que ela cumpre bem o seu papel. Eu vou entrar na nossa zona de spoilers agora, onde eu vou falar sobre o que acontece no final e explicar algumas coisas para algumas pessoas que talvez não tenham entendido um detalhe ou outro. E, enfim, se você ainda não assistiu, quer dar uma conferida lá, são 8 episódios de cerca de 40 a 45 minutos cada, então ela não é tão longa assim. E, enfim, daí você volta aqui pra me dizer o que você achou da série. Bom, vamos agora à nossa zona de spoilers, né? No começo a gente achava que era uma série sobre paranormalidade, né? Uma coisa sobrenatural, só que conforme os episódios foram avançando, nós descobrimos que não, né? E que eram pessoas mesmo que estavam brincando com a vida de outras pessoas. E isso é um assunto que já foi retratado em muitas séries e filmes diferentes, assim, não é como se fosse uma super inovação. Só que aí era um buraco um pouco mais embaixo, né? Porque muitas séries dessas que expõem as pessoas através de coisas tecnológicas ou blackmail, né? Tipo, chantagem e tal, normalmente são expor as pessoas ao ridículo, coisas do tipo. Ali tava envolvendo morte, né? E tudo mais. Então era um negócio mais pesado, assim. Quando a Rochelle foi encontrada morta, a Ren sabia que a Rochelle não tinha tirado a própria vida, né? E sim, tinha acontecido algo com ela, e é isso que estimula a Ren a baixar o Red Rose quando ela recebe o link e, né, descobrir ali o que estava por trás disso. No fim das contas, ela descobriu que o Jacob, que é o jovem que tinha morrido também, tinha desenvolvido o Red Rose. E por que ele desenvolveu o Red Rose? Porque ele era apaixonado pela Alyssa e ele queria conquistar ela. Até aí, não tá tudo bem, né? Porque eu achei isso uma coisa meio psicopata, meio stalker. Mas, né, enfim, pelo menos ele não tinha intenção de matar a menina. Mas assim, daí a gente vê o Joe, né, de Yu. Ele também não tem intenção de matar ninguém, mas no fim ele acaba matando todo mundo, né? Então, vamos com calma. Mas enfim, o garoto tinha intenção de conquistar a menina, conversar com ela se sentia meio sozinha, ela conversava com ele. Só que o problema é que ele tinha os amiguinhos da internet dele, da Deep Web, que ele achava que tava tudo bem, né? Os caras na Deep Web não ia ser um monte de gente louca da cabeça. Aí ele tinha os amiguinhos dele da Deep Web, que ele acabou concedendo ali o acesso de admin, né? De administrador do Red Rose, e eles começaram a brincar com a Alyssa, assustar ela, né? E eles que estavam controlando ali, aquelas luzes piscando e tudo mais. E, enfim, a Alyssa, né, se jogou ali do telhado da casa dela. Então é aí que a gente descobre que, na verdade, são pessoas que estão por trás disso. E aí tá o primeiro problema da série. Quer dizer, além dos problemas que eu pontuei, eu digo o primeiro problema de roteiro, talvez furo, talvez seria explicado na segunda temporada, não sabemos. Mas aí, pra mim, tá a primeira questão da série, é que a série não nos dá um motivo para eles estarem fazendo isso. Tipo, pode ser só porque eles querem, que eles podem, né? E isso também é um motivo, né? Não deixa de ser um motivo a pessoa fazer porque ela quer, né? Só que até agora a série não nos mostrou um motivo mais profundo pra isso, sabe? Uma motivação, é porque fulana fez tal coisa com ciclano. Não nos mostrou nada, simplesmente eles tinham essa motivação de serem cruéis porque queriam ser cruéis, né? Aí a Jaya quase foi morta, né, também em um dado momento ali da série, só que ela conseguiu escapar e é muito doido porque as pessoas achavam que ela tinha morrido, mas ela conseguiu escapar e meio que se manteve escondida ali e usufruiu, né, desse benefício de acharem que ela estava morta para conseguir ajudar os amigos dela. Então ela conseguiu ali entrar no sistema, conseguiu descobrir a senha e ela descobriu como que aquilo estava funcionando, né, que eles hackeavam câmeras, né, que eles observavam os jovens. Então a Jaya, ela era tipo uma espiã ali pra eles, pra ajudar eles. E ela conseguiu, né, descobrir ali que era o Jacob que tinha feito as coisas e tudo mais, e que tinha esse grupo ali de pessoas que meio que controlava tudo. A gente não sabe a identidade de todos eles. Tinham essas pessoas ali que estavam dentro daquela construção que abordaram eles ali, que aparentemente eram pessoas que eram, assim, mandadas pra estar ali, porque quando a Jaya mandou ali uma ameaça pra eles, eles só vazaram, né? Então, assim, muito provavelmente essas pessoas que entraram ali nessa construção, esses rostos que a gente viu não eram os rostos das pessoas que estavam ali, de fato, atrás do computador
falando e dando ordens, enfim. Nesse meio tempo, enquanto eles estavam naquela construção, a Ren tava tentando salvar o pai dela, né? Porque a próxima ameaçada ali da lista era a Ren, né? Ela ia ser a próxima vítima, e isso estava muito claro ao longo da série inteira. Só que assim, a gente não tem uma conexão exata entre a Alyssa, a Rochelle e a Ren. As três são meninas, sabe? Tipo, não tem muita explicação, assim, do porquê que elas eram os alvos. Mas, de qualquer forma, a Ren foi atrás ali do pai dela, né? De ajudar o pai dela. E tava aquele cara ali, careca, né? Que era o jardineiro, né? Ou o gardener, como vocês preferirem. E ele tava ali ameaçando, né? Ele queria matar o Rick e ia matar a Ren também. E a Ren conseguiu ali, né? Bater nele com um ferro, tipo aqueles de lareira, assim. E conseguiu salvar ela e o pai dela. Só que no final a gente tem um pequeno plot twist, talvez grande, depende do seu ponto de vista. A Jaya, aliás, o Rick foi preso por isso e, pô, cara, que sacanagem, né? Ele tem ali os seus antecedentes criminais, mas, porra, ele não tem nada a ver, não é culpa dele isso que aconteceu, né? Inclusive ele era uma vítima, né? E assim, a Jaya encontra uma mulher e ela fala, não, agora o jardineiro não existe mais, agora não tem mais jardineiro. Daí a mulher responde, ela não existe mais? Daí a Jaya fica assim, como assim ela não existe mais? E aí essa mulher ali dá a entender que ela é a jardineira, só que assim, a gente não tem maiores explicações de tipo, quem é ela, qual que é o envolvimento dela, assim, até que ponto, porque até determinado momento ela meio que ajudou os jovens ali e ela fala que ela queria ver até que ponto a Ren ia chegar, se a Ren ia matar alguém ou não. Mas por quê? Ela queria usar a Ren pra alguma outra coisa, pra fazer alguma vingança com alguma coisa? E, assim, como ela mesma falou pra Jaya, uma ideia não pode ser eliminada, né? Pô, você pode tirar o aplicativo, a Jaya conseguiu tirar o aplicativo ali do ar, deletar todos os seus dados, só que daí, né, também essas pessoas da Deep Web, elas sairiam impunes, porque não ia conseguir ter prova de nada, porque ela deletou tudo, mas ela achou melhor deletar tudo do que continuar esse aplicativo existindo. E, só que assim, a ideia ainda existe, né? É só você desenvolver outro aplicativo. Então, a cena final da série é cortando pro Japão, um outro grupo de amigos passando pela mesma situação, né, de aparecer um aplicativo ali que vai fazer alguma coisa com eles. Então, assim, a série ela tem um desfecho, né, termina a história desse grupo de amigos, eles estão bem, né, a Ren não é morta, o aplicativo acaba ali na cidade deles, enfim, a gente tem um desfecho pra eles ali. A gente tem explicação detalhada pra esse desfecho? Pra algumas coisas, não. A gente sabe que o Jacob criou, por exemplo, mas a gente não sabe qual é a motivação desse grupo ali da Deep Web, do porquê que eles queriam matar essas meninas. Porque a ideia inicial do Jacob não era matar ninguém. Só que a gente não sabe a motivação desse povo da Deep Web, e assim, a gente assume que é porque eles queriam. Porque até agora a série não nos mostrou nada, a gente não sabe se vai ter uma segunda temporada dela. Só que deixarem aberta essa questão ali do Japão pra se renovarem, eles têm uma corda pra puxar. Mas também não precisa renovar. A ideia é deixar ali no nosso subconsciente de que isso nunca vai deixar de existir, né? Essa dominação tecnológica sobre as pessoas não vai deixar de existir em lugar nenhum do planeta. Então a ideia justamente de ir pro Japão é mostrar que no outro lado do mundo isso também pode acontecer. E dá a ideia de que as coisas que aconteceram, que a gente acompanhou durante a série, vão se repetir agora em outro país. Então, assim, a gente não precisa de uma outra temporada pra saber o que vai acontecer com eles, né? A gente sabe o que vai acontecer com eles, que é a mesma coisa que aconteceu ali com o grupo que a gente acompanhou ao longo da série, né? O grupo também nos traz outras questões, né? Assim, o relacionamento entre eles, a questão de jovens, né? Meio que o primeiro relacionamento mais sério, e daí alguns estão ali se descobrindo, outros estão brigando por coisas banais, né? Como bons adolescentes, mas o foco da série realmente não é a relação interpessoal entre eles, e sim essa questão dessa dominação aí que a tecnologia pode trazer sobre as pessoas, e se programações caírem em mãos erradas, o que elas podem fazer com as pessoas também. Acho que a única coisa que eu não comentei é sobre a Rochelle, né, que no fim das contas a gente viu, né, que ela foi morta, sim, porque a Ren, ela assistiu uma gravação ali que mostra sobre o momento da morte da Rochelle, enfim, né, então a gente descobre que, infelizmente, ela foi morta mesmo. E é isso aí. Como eu falei no começo do vídeo, na parte sem spoilers, não é uma série, assim, com um grande primor, assim, textual, não traz grandes, assim, acréscimos, mas ela é um mistério gostosinho, assim, de se acompanhar. Eu acredito que eles poderiam ter pesado um pouquinho mais, assim, no terror, assim, com um pouquinho mais de sustos e coisas assim. E talvez um trabalho melhor dos atores, que alguns são um pouco mais fracos, mas a trilha sonora me ganhou muito e achei também a fotografia muito bonita. E, cara, sinceramente, pra mim essa série não precisa de uma segunda temporada, eu aceito ela como uma minissérie, acho que ela teve um início, meio e fim interessante ali. Mas comenta aí embaixo o que você achou de Red Rose, se você também se viu envolvido com a história, o que você achou.
E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.